Eu sei que, assim como eu, vocês também são apaixonados por histórias da Bíblia. E hoje eu estou trazendo uma história, gente, sensacional. Não tem palavras para descrever as histórias da Bíblia, né? Simplesmente são impactantes. E hoje eu trago a história para você de uma cidade que aparentemente aos olhos humanos era impossível alguém conseguir penetrar esta cidade. E de acordo com a Bíblia, com uma ordem de Deus, o povo israelita conseguiram derrubar os muros impenetráveis desta cidade e o povo israelita teve vitória. Mas não é só isso. Você vai ver uma história impactante. Por isso, em forma de agradecimento, eu já te peço que você clique nesse botão preto aqui embaixo de inscrever-se e venha fazer parte desta família, desse canal, para você não perder nenhuma história impactante como essa que você vai ver a partir de agora. Deixe também o seu like e, se possível, também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta das histórias da Bíblia. Entre as áridas colinas da Judéia, aninhada em oásis verdejantes, jazia Jericó, uma cidade milenar banhada pela sua história e mito. Seus muros imponentes, erguidos em pedra sobre pedra, desafiavam o tempo e os seus invasores. Verdadeiramente uma fortaleza impenetrável, um refúgio invencível. Mas por trás dessa grandiosidade das suas muralhas escondia-se um segredo obscuro, uma maldição que pairava sobre a cidade como uma sombra sinistra. A queda de Jericó foi um evento monumental na história do povo israelita. As evidências arqueológicas confirmam a destruição da cidade no período correto e a narrativa bíblica fornece detalhes valiosos sobre a conquista. Era uma época de fé inabalável, de um povo guiado por uma promessa divina, a terra prometida sobre o comando de Josué, que era um líder determinado e guiado por Deus. Os israelitas partiram em uma jornada árdua, cruzando deserto e enfrentando inimigos. Seu destino, Canaã, a terra prometida por Deus aos seus ancestrais. Mas no caminho, a implacável Jericó se erguia como um obstáculo impossível de superar. Seus muros imponentes zombavam da fé dos israelitas, desafiando a promessa divina. Mas Josué, imbuído de fé e determinação, recebeu ordens de Deus. A cidade seria conquistada sem derramamento de sangue, apenas pelo poder da fé. How do we decide what goes in museums? So in a 10-week series. A Maldição de Jericó é um texto complexo e controverso, com diferentes interpretações ao longo da história. É importante analisar a narrativa em seu contexto histórico e cultural para evitar interpretações literais e simplistas.
E durante 7 dias, o povo israelitas marcharam em volta da cidade. Suas trombetas ecoavam pelas muralhas impenetráveis. Cada volta, a fé se intensificava. A convicção crescia. No 7º dia, um grito ensurdecedor rasgou o ar dos céus naquele momento. Os muros de Jericó desmoronavam como um castelo de cartas, abrindo o caminho para a conquista do povo israelita. A queda de Jericó representou mais do que uma conquista militar. Era a prova do poder divino, a concretização da promessa feita a Abraão, mas em meio à euforia da vitória, uma sombra pairava sobre a cidade derrotada, a maldição proferida por Josué. Maldito seja quem reconstruir Jericó. Ao lançar a primeira pedra, amaldiçoará a si mesmo e seus descendentes com a morte de seus filhos. As palavras de Josué ecoaram como um trovão lançando um véu de trevas sobre o futuro da cidade. Uma maldição que se perpetuaria através dos séculos, marcando Jericó como um destino trágico. Ao longo dos séculos, Jericó se ergueu e caiu repetidamente. Impérios poderosos tentaram dominá-la, mas a cidade resistia, marcada pela maldição que pairava sobre ela. Histórias de desgraças e mortes se acumulavam, alimentando o mito e a superstição em torno da cidade amaldiçoada. Arqueólogos desenterraram os vestígios de civilizações perdidas, desenterrando os segredos da cidade amaldiçoada. Ruínas de templos pagãos, ossos de animais sacrificados e objetos rituais revelavam o passado impregnado de práticas idolátricas que, segundo a tradição, teriam ofurecido a Deus e lançado a maldição sobre Jericó. Mas qual o significado real da maldição? Era uma punição divina ou apenas uma metáfora para os perigos da idolatria e da desobediência? Teólogos e estudiosos da Bíblia divergem em suas interpretações, buscando desvendar os mistérios que cercam a história de Jericó. Alguns defendem a exatidão da maldição, vendo nela um castigo divino por desafiar a vontade de Deus. Outros interpretam a narrativa como uma metáfora para os perigos da idolatria e da desobediência, alertando sobre as consequências de se desviar do caminho divino. Há também quem defenda que a maldição seja apenas uma lenda ou uma forma de explicar as tragédias que assolam a cidade ao longo dos tempos. A ideia de uma maldição pairando sobre Jericó é muito antiga, mas não há nenhuma base histórica para sustentá-la. As tragédias que acometeram a cidade ao longo dos séculos podem ser explicadas por fatores naturais e políticos, não por uma maldição divina. Independentemente da interpretação, a maldição de Jericó se tornou parte da identidade da cidade, mudando a sua história e cultura. Seus habitantes carregam o peso dessa narrativa, dividindo entre o medo da maldição e a esperança de um futuro promissor. Apesar do peso da maldição, Jericó se recusa a sucumbir. A cidade renasce das cinzas, buscando superar os traumas do passado e reconstruir um futuro próspero. Seus habitantes, imbuídos de fé e resiliência, lutam
para romper as correntes da maldição e transformar a cidade em um símbolo de esperança e redenção. A história de Jericó é um mosaico de fé, conquista, tragédia e esperança. Uma narrativa que nos convida a refletir sobre o poder da fé, a força de uma resiliência e a importância de superar os traumas do passado para construir um futuro promissor. A maldição de Jericó serve como um lembrete dos perigos da desobediência e da idolatria, mas também como um farol de esperança iluminando um caminho para a redenção e a transformação. Jericó é a cidade amaldiçoada, mas também a cidade renascida, uma cidade que desafia as probabilidades, que se recusa a ser definida pelo seu passado. Uma história que nos inspira a acreditar em um futuro melhor, onde a fé, a esperança e a resiliência triunfam sobre a adversidade. Jericó, a cidade que desafiou a maldição. Que bom que você ficou até aqui. Meu muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu por algum motivo, eu gostaria de perguntar: por que você ainda não se inscreveu nesse canal Uma História Curiosa? É devido ao nosso conteúdo? O que te fez ainda não clicar aqui embaixo, inscrever-se e fazer parte deste canal? Eu gostaria de saber a sua opinião, porque assim eu posso melhorar de acordo com a sua resposta, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo com mais uma história curiosa. Fui!